Seja bem-vindo à nossa live desse domingo. Deus te abençoe. Compartilhe o link da nossa transmissão com seus familiares e amigos, para todos participarem. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém. Que esse seja o nosso desejo, né? Fazer o querer do nosso Senhor, que a vontade dele sempre prevaleça nas nossas vidas. Muito bom dia para você que está chegando na nossa live, nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, dia 12 de julho de 2020. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente, para a gente poder estar nesse momento que é um momento de culto também, mas um momento em que nós nos dedicamos de forma muito especial ao estudo da Palavra do Senhor, para aplicarmos ela na nossa vida. A Bíblia tem sempre uma mensagem para ser aplicada, para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, nosso ambiente, para nos fortalecer, para nos fazer crescer no conhecimento, mas também na prática, que é o mais importante. Então, muito bem-vindo você que está aqui com a gente, tá? Essa é uma transmissão da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Rio da Vida. E você é o nosso convidado para estar conosco. Já quero saudar aqui, temos
vários irmãos, né, que já estão aqui participando conosco da nossa live. Bom dia para o Denilson, colega lá do Brunelli, sempre participando conosco. Meus filhos lá, Letícia, o Camis, que Deus abençoe. Nossa irmã Elda também já está conosco, minha esposa Loriane também. Muito bom dia para todos. Apolo também, seja bem-vindo. Bom dia para Esther, bom dia para Núbia, sempre participando com a gente. Deus te abençoe. Bom dia para Nádia, bom dia também para Eduarda, para Marisa, bom dia para nossa irmã Neia, Deus abençoe todos vocês. Bom dia para Patrícia e toda a sua família também, Patrícia Monteiro, Deus abençoe. Nosso irmão Pedro Alves, né, lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe também a sua vida, muito bom tê-lo aqui sempre conosco. Bom dia também para Letícia, para o Marcelo, para as crianças aí, né, Letícia dos Santos, né, e Marcelo, né, com seus filhos. Deus abençoe também a família de vocês, bom tê-los aqui conosco. Muito bem, né, hoje nós dedicaremos esse tempo para o estudo da Palavra do Senhor. Como eu já falei no início, né, quero reforçar para você nesse momento, tá? Compartilha o link dessa transmissão, tá bom? Para que você possa, não somente você ser edificado, mas também seus familiares, seus amigos, né? Você tem aí seus contatos de WhatsApp. Esse é o momento, né, na nossa abertura, que você ainda tem esse tempo para poder ir compartilhando, então, o link dessa transmissão com todos os seus contatos aí, tá? Lembrando sempre de você incentivar as pessoas a se inscreverem na medida do possível, que elas desejarem, é claro, elas a se inscreverem no nosso canal no YouTube, a curtir a nossa página no Facebook e também nos seguir no Instagram. Nossa igreja tem essas 3 redes sociais e quanto mais pessoas envolvidas, engajadas nessas redes, né, é melhor para a nossa igreja poder divulgar os trabalhos, poder alcançar mais pessoas, tá bom? Então sempre que você divulgar o link, incentive também as pessoas a estarem participando conosco através das redes sociais, se inscrevendo nelas. A gente também quer lembrar você, faça o possível para você dedicar esse tempo mesmo ao estudo da palavra. Então já bote aí a sua Bíblia, a sua revista, aqueles irmãos que não tem, quem não tem, basta pegar lá, né, na nossa igreja, ainda tem algumas revistas disponíveis. Nós queremos lembrar que nós temos irmãos lá na igreja nesse horário, tá, das 9 às 10, para atender aquele irmão, irmã que precisar ir lá entregar alguma contribuição, tanto financeira como doação de algum objeto, de algum alimento. Então você tem lá na igreja irmãos nesse horário para te receber até às 10 horas, tá bom? Então esse é o nossa palavra para você. Eu quero convidar você nesse momento, né, para nós orarmos e orarmos também colocando diante do Senhor todos os nossos aniversariantes da semana. Vou citar aqui, mas se você quiser citar algum aí também pelo nosso chat no Facebook, né, desde que eu consiga ler a tempo, né, então a gente vai fazer isso. Mas deixa eu saudar aqui mais alguns irmãos, né, um bom dia aqui também para a Adriana e para o Brunelli, um bom dia também aqui, deixa eu ver, para nossa irmã, a Maria Melo, né? Deus abençoe também, muito bom dia, minha irmã, Deus abençoe sua vida, tá, irmã Elda também está dando uma saudação aqui para nossa irmã Maria. Deus abençoe todos que já estão participando conosco. Deixa eu citar aqui então os nossos aniversariantes dessa semana, e aí é claro, né, eu vou citar aqui aqueles aniversariantes, né, que estão aqui no nosso cadastro. Tá? Então a gente vai acompanhando aqui pelo cadastro que a gente tem na igreja, tá? Mas se de repente tiver mais alguém aí que você está lembrando que vai fazer nessa semana que vamos iniciar, a partir de hoje até o sábado, tá? Então até o próximo dia 18, se eu me lembro bem, né? Hoje é dia 12, domingo que vem então é dia 19, então até o dia 18, sábado. Então se você tiver alguém aí, tá? Então você pode estar aqui compartilhando para a gente poder estar orando aqui, né? A Esther está lembrando que hoje ela está com o Rafael lá, né, na igreja, tá? Como eu lembrei aqui. Então temos irmãos lá à disposição para servir você lá durante esse período de 9
até às 10. Bom, os aniversariantes da nossa semana, hoje nós temos a irmã Keila fazendo aniversário, Keila Oax, está aniversariando hoje. Aí também a irmã Iraci vai fazer aniversário no dia 15, né? Nossa irmã Iraci, né, completando mais um ano de vida, sempre firme, forte, fazendo as suas proezas, né? Que bom, a gente, né, continua vendo a irmã Iraci, né, sempre forte. Esse dia fiz uma videochamada com ela, né, uns dias atrás, né, e batemos um papo e ela está lá cuidando, né, da sua propriedade lá no litoral, com seu filho lá, Guilherme. Um abraço para todos lá. Deus abençoe nossa irmã Iraci, que no dia 15 de julho vai completar mais um ano de vida. Muito bom, né, a gente poder celebrar com a irmã, mesmo à distância, né? Uma pena a gente tem que ficar um pouco mais distante, mas isso não nos impede de estarmos celebrando. Deus abençoe então a irmã Keila, a irmã Iraci, né? E no dia 17 é a vez da nossa irmã Zeli. A irmã Zeli, então, também vai fazer aniversário na semana, no dia 17. Deus abençoe a vida de todos vocês que vão fazer aniversário, que seja uma semana de celebração, apesar desse tempo, né, de que a gente tem que ficar distante um pouquinho, mas que isso não impeça a alegria, a celebração, a criatividade de vocês para poder celebrar o aniversário juntamente com a família, com os amigos, né? Faz como a maioria tem feito, se de repente, né, tem pouca gente na casa, não dá para reunir todo mundo, faz aquela videochamada, né? Como eu tenho dito, vamos usar os recursos que nós temos, não se deixe vencer pelas limitações, use a criatividade, tá bom? Então quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor sobre o estudo dessa manhã, e também, como eu disse, nós vamos orar aqui pelos aniversariantes, né? Minha sobrinha também, Mara, né, junto com o Antônio, com as crianças lá de Mato Grosso, né? Deus abençoe, muito bom tê-los aqui participando conosco também, né? Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Unical. Um abraço para todos vocês, né, que estão aí, né? A gente tem estado distante, mas graças a Deus podemos nos comunicar aqui através das redes sociais. Muito bom tê-los aqui. Vamos orar então? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, pelo privilégio, a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, tendo esse recurso das redes sociais, da internet. Que bom que o Senhor nos deu o privilégio de, numa época tão complicada como essa, a gente poder estar junto em comunhão, apesar da distância física. Obrigado por cada irmão e irmã, por cada pessoa que está conosco nessa live de hoje, que o Senhor possa abençoar a cada um, que eles possam, ó Deus, se sentir, ó Deus, cuidados pelo Senhor, possam se sentir protegidos, guardados, que a graça do Senhor esteja sobre cada lar, alcançando cada vida nesse momento. De forma especial, meu Deus, aqueles que estão aniversariando nessa semana. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles. Somos gratos pela vida da Keila, que completa hoje mais um ano de vida, que o Senhor abençoe ela, que ela possa ser sempre uma jovem temente ao Senhor, que busca a Tua presença em todo o tempo, que faça diferença no meio aonde ela estiver. Da mesma forma também, meu Deus, te agradecemos pela nossa irmã Iraci, Tua serva, perseverante, sempre, ó Deus, buscando a Tua vontade, servindo ao Senhor, sendo exemplo para a sua família, exemplo de vitalidade, mas exemplo também de fé, de persistência. Abençoe Tua serva também, meu Deus, cuida dela nesse tempo difícil, né? Ela, como já tem uma certa idade, precisa ainda mais do Teu cuidado. Guarda a Tua serva, Pai. Também agradeço ao Senhor pela vida da nossa irmã Zeli, que também vai completar nessa semana mais um ano de vida. Ó Deus, muito obrigado, que o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua providência esteja sobre a Tua serva, ajudando ela para que ela possa ser uma testemunha fiel do Senhor na sua casa e por onde ela estiver. Abençoe todos os aniversariantes, meu Pai, que eles possam aprender a contar os seus dias de maneira que alcance um coração sábio, assim como nos ensina a palavra do Senhor. Abençoa, ó Deus, cada lar, cada família
que nós podemos alcançar nesse momento, através dessa live, mesmo depois também através daqueles que irão assistir, ó Deus, a gravação. Que o Senhor possa estar presente no lar, na casa de cada um. Aqueles que talvez estejam no ambiente de trabalho agora, também os abençoe, proteja, dê a eles segurança, ó Deus, que eles possam se sentir felizes por estarem cumprindo a sua missão. Nos dê um bom dia na presença do Senhor, um bom estudo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que cada aniversariante aí, como disse, possa sentir-se aí feliz nessa semana, que toda essa distância não impeça de haver um momento aí de celebração, um momento de alegria, tá bom? Não deixe esse período difícil tirar a sua alegria, não. Celebre, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus, tá? Porque você pode comemorar mais um ano de vida, tá bom? Não deixa, como eu disse, esse tempo entristecer você, não. Pelo contrário, que você se sinta agradecido ainda mais, tá bom? Bom, quero compartilhar com você nessa primeira parte, dos nossos estudos dessa manhã, da nossa campanha de leitura da Bíblia, tá? Nossa campanha de leitura da Bíblia dessa semana, você que está engajado conosco aí, você vai ler os capítulos 30 até o capítulo 37 do livro de Ezequiel, tá bom? Ezequiel, capítulo 30 até o 37. Então, você que está engajado na nossa campanha de leitura da Bíblia, tá? É só você ler essa campanha ou esses capítulos nessa semana, tá bom? Repetindo, Ezequiel 30 a 37. E se você tiver com a sua Bíblia aí, eu quero fazer um destaque nessa leitura que você vai fazer de um texto já muito conhecido nosso, Eu creio que muita gente, quando começou a ler Ezequiel, já começou pensando em chegar nesse texto, porque é um dos mais conhecidos, Ezequiel, capítulo 37. Tá? Então, quero destacar para você esses versículos e também alguns pontos, tá, da leitura que nós vamos fazer. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para mais irmãos que chegaram aqui. Deixa eu ver se tem mais algum irmão. Não, todos aqui se cumprimentando, já os irmãos que eu já cumprimentei aqui, Deus abençoe então todos vocês. Ainda dá tempo de você ir convidando mais pessoas para participar. Já temos um bom número de famílias reunidas, tá? Mas ainda estamos sentindo falta de muitos irmãos na nossa live, então me ajuda aí, Se você puder, até dar uma ligadinha, desperta aquele irmão que de repente você já viu que não entrou na nossa live aí ainda, tá bom? Para ele poder participar conosco. A gente quer quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas engajadas na nossa live, é melhor, tá? Bom, então deixa eu destacar aqui alguns pontos da sua leitura dessa semana, antes de ler aqui um destaque que eu quero fazer, que é Ezequiel 37, do 12 até o 14. Mas deixa eu destacar algumas coisas pelas quais você vai passar na sua leitura dessa semana. No capítulo de número 30, tá? Você vai ler, na verdade a gente já vem de alguns capítulos anteriores aí que você já leu essa semana, e você vai continuar nessa semana também lendo algumas palavras de juízo sobre algumas outras nações, além da nação de Judá e de Israel, tá? Então, é importante lembrar que outras nações que também, mesmo não sendo o próprio povo do Senhor, mas que foram nações que cometeram suas falhas, o seu paganismo, o seu sincretismo religioso e não queriam nada com o Senhor, também tiveram seus problemas, sua dificuldade. No capítulo 30, por exemplo, é falado sobre o Egito. O Egito, que é um país muito histórico e muito relacionado aí na história do povo de Judá também. Então, o capítulo 30 vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Sempre assim usando, lembra que o livro de Ezequiel ele usa algumas visões, nessas visões às vezes há algumas parábolas, tá? Então é importante você fazer uma leitura, tá? Sempre com um olhar nesse sentido. Procura ver direitinho logo na introdução do texto, Logo na introdução costuma dizer, palavra do Senhor através da visão, através da parábola, tá? Então a parábola o que é? Uma figura de linguagem, uma alegoria, uma história que se conta,
tá? Que pode ser verdadeiro ou pode ser uma ilustração, justamente para fazer uma comparação com algo que esteja acontecendo ou que virá a acontecer. Então esteja sempre atento, é muito bom você ler todo o capítulo, preste atenção logo na introdução do capítulo, para que você possa compreender claramente, né, aí o texto da palavra do Senhor. Né? Também quero saudar aqui que está chegando a nossa live o Fábio Monteiro. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Também a irmã Mônica, Deus abençoe, né, irmã Mônica, David, né, as crianças aí, Deus abençoe a vida de vocês, muito bom tê-los aqui conosco. No capítulo 31, capítulo 32, também continua falando um pouquinho sobre esse juízo sobre o Egito. Tá? No capítulo 33, aí nós temos a responsabilidade de Ezequiel como um atalaia. O que é um atalaia? Aquele que anuncia, aquele que proclama, tá? Aquele que alerta. Tá? Então Ezequiel tinha essa responsabilidade, né? Como um atalaia, mesmo estando lá no cativeiro, ele falava para aqueles que estavam lá, suas profecias também alcançavam aqueles que ainda não tinham ido para o cativeiro, tá certo? Então ele era esse anunciador, aquele que exortava, que proclamava, que alertava, que levava a mensagem do Senhor, como eu disse, um atalaia. Também a gente encontra no capítulo 34 uma menção aqui ao pastor falso e verdadeiro. Interessante a gente mencionar que em toda a história houve isso, né? Líderes religiosos, bons, honestos, fiéis aos seus chamados e à vontade plena do Senhor, mas aqueles que se aproveitam também disso para ludibriar, para enganar o povo. Então você vai ver no capítulo 34 uma menção sobre isso também, aqui nessa leitura que você vai fazer, tá bom? Ainda no capítulo 34, a partir do versículo 20, tá? O capítulo vai comentar sobre a restauração de Israel pelo Messias, que é o verdadeiro pastor. Então, num momento em que as pessoas estão vivenciando, né, naqueles dias, a realidade de terem pastores bons e pastores maus, né, ou pastores que são enganadores, havia a promessa daquele que seria o pastor verdadeiro. É o que o Evangelho de João comenta, né? O bom pastor, aquele que daria vida pelas suas ovelhas, aquele que conhece as suas ovelhas e que as ovelhas conhecem a sua voz. É o bom pastor que a Bíblia nos fala no Evangelho de João. Então aqui já há uma promessa também desse bom pastor, daquele que viria justamente para acabar, né, com essa enganação, né, de pastores que às vezes usavam-se da religião, não somente naquele tempo, mas no próprio Novo Testamento também, para distanciar as pessoas de Cristo, distanciar as pessoas do Senhor. A gente percebe que nos próprios dias de Jesus, quantas vezes Jesus se virava para líderes religiosos, tá? E chamava eles de raça de víboras, né? Chamava eles de enganadores, porque Jesus sabia que o coração deles estava distante, enquanto os lábios professavam a religiosidade no templo, nos locais de pregação, de culto, o coração deles estava distante. Então os lábios estavam perto, dizia Jesus, mas ele conhecia o coração e via que estava bem distante. E isso também fazia com que o povo caminhasse distante do Senhor, porque o líder é uma referência, o pastor é uma referência. Tá? Quando um pastor cai, a gente costuma dizer, várias pessoas costumam cair juntas. Por quê? Porque ele é uma referência, ele é um exemplo, né? Ele conduz as pessoas, ele é a referência da palavra, da pregação. Tá? Então, como eu falei até na quinta, ore pelo pastor, tá? Mas principalmente nos lembremos que apesar de qualquer decepção que a gente venha a passar com qualquer líder nesse tempo, não nos esqueçamos que nós temos o sumo pastor, né? Aquele que é o pastor verdadeiro, o bom pastor. No capítulo 35, a gente continua vendo aqui a palavra do Senhor, fazendo exortações e trazendo uma palavra de juízo, no caso aqui sobre Edom, tá? Então é um outro povo vizinho ali de Israel. No capítulo 36, a restauração da terra, então já começa a se falar um pouquinho sobre a restauração, para que no capítulo 37, tá, a gente tenha aí, através daquela visão, daquela alegoria, tá, daquela ilustração, tá, é uma visão que
Ezequiel vai ter de um cenário, tá? De uma batalha, de uma guerra, acontecida já há um bom tempo, mas como eu disse, é um cenário, é uma visão que ele tem, e nessa visão ele vai ver um vale cheio de soldados mortos, né? Como que tendo acontecido aí uma batalha, e o tempo passou, os corpos dos soldados não foram sepultados, ficaram ali, os animais comendo, enfim, os corpos definhando ali ao ar livre e se transformaram em ossos, e o tempo já tinha passado, e o texto diz que esses ossos estavam sequíssimos, e aí nessa visão que Ezequiel tem, o Senhor faz a ele uma pergunta, né? E aí então quero destacar aqui os versículos 12 a 14, para a gente ver como é que se dá um pouquinho desse diálogo com Deus nessa visão de Ezequiel. Por isso, profetiza e dize-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazer sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então, nesse texto aqui, né, Deus já dando uma resposta nesse diálogo que ele está tendo com Ezequiel, no seguinte sentido, né? O próprio Deus provoca nessa visão, lembra que é uma visão, o próprio Deus provoca a Ezequiel fazendo uma pergunta: pode esses ossos que já estão sequíssimos, que não foram nem sepultados, que já estão ficando secos, tornar a viver? E aí Ezequiel, já num tom assim melancólico, né, de vendo a aprovação do povo, mas também do outro lado vendo a soberania do povo, diz: Senhor, o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Tempos atrás, no domingo, eu compartilhei dessa mensagem com o tema Tempo de Restauração. Então esse tempo é um tempo de restauração também, assim como foi naqueles dias uma promessa de restauração para o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo de Judá, de que o Senhor, mesmo diante de uma situação em que parecia algo irreversível, como um vale de ossos secos, o Senhor poderia trazer vida, e é isso que ele ensina aqui a Ezequiel. Olha, profetiza, proclama, prega, fala a esses ossos e eles vão se levantar, porque eu sou o soberano Senhor. Então, muitas vezes nós estamos diante de situação que, por os olhares humanos, realmente são situações totalmente irreversíveis, sem nenhuma condição, né, de ser restaurada. Às vezes é na família, no trabalho, né, nos relacionamentos, numa amizade, na vida espiritual ou na área espiritual da nossa vida. Talvez você pecou e disse: não, Deus não me quer mais, não tem possibilidade de restauração. Eu queria dizer para você que não. Deus pode fazer de um vale de ossos secos, impossível de reviver, Ele pode trazer a vida outra vez. Tá bom? Então creia nisso para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Ah, pastor, meu casamento já não tem mais jeito. Talvez para o olhar humano não tem, mas para Deus tem jeito sim. Se você buscar o Senhor e colocar diante de Deus essa demanda, pode ter certeza que, ainda que o seu casamento esteja como um vale de ossos secos, o Senhor irá restaurar. Mas para isso é preciso profetizar sobre ele, pregar sobre ele, ou buscar a presença do Senhor. Então busque a Deus, tá? Busque a Deus por você e pelo seu cônjuge. Se você puder convidá-lo a buscar a Deus também a um tempo de oração, que bom. Se não puder, faça você mesmo a sua parte, buscando ao Senhor. E o Senhor pode se transformar uma situação nas nossas vidas em que haja aí um vale de ossos secos, Ele trazer tudo à vida e tornar, né, uma vida normal outra vez, assim como naquela visão aconteceu, né, no momento oportuno daquela leitura, daquela proclamação, Ezequiel então proclamando, né, para que aqueles ossos vivessem mediante a palavra do Senhor, ao Espírito do Senhor. E o que aconteceu? Aqueles ossos todos se juntaram, e aí veio a carne, os nervos, enfim, a recomposição daqueles corpos, e aí então eles se tornaram um exército bom, ativo,
pronto para a batalha outra vez. Assim o Senhor pode fazer com a nossa vida. Por mais que ela pareça sem esperança, por mais que ela pareça roubada, destruída, o Senhor pode restaurar. Então aquele tempo, na pregação de Ezequiel, era um tempo de pregação para a restauração do povo. E isso aconteceu com o povo. O povo foi restaurado. Deus restaurou o povo. Mas também hoje essa mensagem tem uma aplicação para nós, porque o Senhor também pode restaurar a nossa vida, pode restaurar aquilo que está perdido na nossa vida. Família, casamento, a fé, a nossa maturidade cristã, enfim, o seu trabalho, seus amigos, qualquer que seja aquilo que Satanás roubou, porque a Bíblia diz que ele veio senão roubar, matar e destruir. No mesmo versículo a Bíblia também diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância ou vida plena. Deus te abençoe, tá? Coloque qualquer área da sua vida que precise ser restaurada nas mãos do Senhor e Ele assim o fará, porque Ele é soberano e Ele tem o poder acima do poder humano. Bom, vamos para a nossa lição então dessa manhã, tendo feito esse destaque. Tá? Então quero compartilhar com você do nosso estudo de hoje. Tá? Então você que tem a sua revista, tá? Abra aí a sua revista então. Na lição número 12, nós estamos falando sobre o avivamento pessoal e na lição de hoje iremos falar sobre o avivamento e a mordomia. Você que quer também nos acompanhar lendo a Bíblia, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 24. Tá? Então eu quero destacar aqui um versículo. Aí depois você pode ler também com calma todos os versículos. Como eu disse, a gente não consegue destacar todos os versículos, tá, do nosso estudo, mas você pode ir acompanhando à medida que eu for citando, você vai lendo também. Tá? Saudar aqui um bom dia também para a nossa irmã Poliana. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe também a sua vida. Bom ter você aqui participando conosco, tá bom? Sejam bem-vindos. Todos que chegaram, se de repente... porque eu estou acompanhando pelo chat aqui no Facebook, às vezes ele vai passando e eu não acompanho aqui todas as mensagens que vão chegando, tá? Mas você que está participando conosco, mesmo que eu não tenha mencionado o seu nome, seja bem-vindo. Se você quiser que a gente mencione o seu nome, bota uma saudação ali no chat, e aí se a gente não tiver feito ainda essa saudação, nós faremos, tá bom? Então vamos lá, lição 12, avivamento e mordomia. O versículo que eu quero destacar para nós abrirmos, inaugurarmos aqui o nosso estudo dessa manhã, é o Salmo 24, versículo 1. A propósito, a gente não fala capítulo no Salmo, tá? O Salmo, ele é um compêndio de várias poesias, cânticos, orações, então ele não é dividido em capítulos, tá? Eles são números, tá? Individuais. Nossa irmã Vanilda chegando aqui agora também, bom dia, minha irmã. Então o Salmo, ele não é dividido em capítulos não, tá? Então quando você for ler o Salmo, é Salmo número 1, Salmo número 2, tá? Salmo número 100, Salmo número 119, Salmo número 150, porque eles são textos distintos, tá? Ele não tem uma continuidade, embora você possa agrupá-los, você pode agrupar eles, por exemplo, em orações, em cânticos de louvor, em cânticos de arrependimento, tá? Então assim, você pode agrupar pelo assunto, os vários salmos que existem, mas a gente entende o salmo como números, tá? Porque eles são textos distintos, tá bom? Então, Salmo 24, versículo 1, eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vou repetir: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O texto já diz algo assim muito relevante e especial para nós, O texto está dizendo aqui que tudo pertence ao Senhor, tá? Do Senhor é a terra. Então o nosso mundo, meus irmãos, pertence a Deus. Não nos esqueçamos disso. Nos lembremos que tudo está debaixo da vontade do Senhor, do controle de Deus. É claro, não nos esqueçamos do livre-arbítrio que o Senhor deu ao ser humano. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade que Deus deu para todo ser humano
deles poderem então tomar as suas escolhas, as suas decisões, tá? Então é por isso que hoje a gente tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Desde quando Deus fundou o mundo e criou o homem e a mulher, de lá para cá, em alguns momentos, o ser humano preferiu desobedecer a Deus. Já no jardim do Éden, Adão e Eva já assim o fizeram. E aí então, desde lá, o ser humano começou com essa tendência a fazer escolhas erradas, mas também tem pessoas que escolhem o certo, como você escolheu nessa manhã estar aqui meditando na palavra, lendo a Bíblia junto conosco, tá bom? Então, eu convido você, né, para estar sempre buscando ao Senhor, porque tudo pertence a Ele. E esse versículo é importante, né, para ele inaugurar aqui, abrir a nossa lição, porque o nosso texto, né, a nossa lição tem o título Avivamento e Mordomia. E aí eu começo fazendo uma pergunta para você. O que é mordomia na sua visão? O que é mordomia? Alguns vão falar assim, pastor, mordomia é quando você chega para alguém e diz assim, fulano está na maior mordomia. Então, para muitos, dá a ideia de uma vida fácil, uma vida tranquila. Será que é isso que é mordomia? Isso é uma expressão alegórica que a gente acabou arrumando, né? E falando, né? Vamos dizer assim, numa gíria mais popular, mas não é isso que significa mordomia. A palavra mordomia vem de mordomo. A palavra mordomia vem de mordomo. O que faz um mordomo? Coloca aí no chat aí, né? Coloca aí no chat qual a função de um mordomo. Quando você entra numa casa, talvez você não tenha, né, feito isso, geralmente não, uma casa, né, em que as pessoas têm condição de ter aí um mordomo, né? E aí então, o que faz o mordomo? Qual a responsabilidade do mordomo? Vamos ver se alguém vai colocar no chat aí. Enquanto isso, deixa eu ler aqui. A irmã Mônica colocou aqui um pedido de oração pela sua sogra, Maria José Tiemo, que está com câncer e metástase. Então vamos orar, que Deus tenha misericórdia da vida dela, que Deus possa curar, como nós dissemos agora há pouco em Ezequiel 37. Não há nada, mesmo impossível para o homem, mesmo que a ciência não tenha todos os recursos, não há nada que o Senhor não possa fazer. Então vamos colocar ali, né, a mãe, né, do David, né, Maria José, que ela possa, né, ter aí cuidado de Deus e, sendo a vontade do Senhor, também a cura. Vamos crer nisso e vamos orar por ela assim no final desse momento. Mas vamos lá, voltando à nossa missão. E aí, já descobriu qual é a função do mordomo? O que faz o mordomo? Qual é a prerrogativa? Qual a função de um mordomo? Deixa eu abrir aqui o meu chat. Beleza, vamos lá. Vamos ver se alguns irmãos aqui estão respondendo. Aqui, a Núbia colocou aqui, ó, mordomo é o que cuida das coisas do patrão. Verdade. Correto. Mordomo é aquele que ele administra algo que lhe foi confiado. Então, quando você chega num local, numa casa, né? Agora os irmãos estão colocando aqui, que bom, né? A Maria também, mordomo é aquele que serve os patrões, verdade. Loriano colocou aqui, mordomo é aquele que administra, né? Deixa eu só fazer uma colocação rápida aqui. Às vezes eu fico aguardando um pouquinho, sabe por quê? Porque o chat para mim aqui, não sei porquê, não sei se isso é uma questão do Facebook, ele chega um pouquinho distante, né? Eu às vezes estou aqui no ao vivo e aí eu faço uma pergunta, os irmãos estão aí também me ouvindo no momento real, mas às vezes quando você bota uma mensagem, ela chega um pouquinho atrasada no chat aqui do Facebook. Como eu disse, não sei se isso é um problema do Facebook ou a minha internet não é, porque a minha internet é muito boa, tá bom? É uma internet bem com capacidade boa, mas enfim, aí chega um pouquinho atrasado, por isso que eu esperei um pouquinho, porque eu sei que os irmãos vão responder na minha pergunta, mas vai chegando para mim aqui depois, tá? Então você tem essa paciência. Lembra como é os programas de televisão, né? Quando um repórter está lá no estúdio, aí ele manda para o ao vivo na rua, aí não tem aquele espaçozinho que a pessoa que está ao vivo lá também fica esperando, e você vai vendo ele balançando a cabeça, aguardando para que a mensagem ainda está chegando para ele. Com a gente aqui é mais ou menos assim, tá bom?
Bom, mais irmãos responderam aqui. A Eduarda também colocou aqui que é aquele que serve. É verdade, Eduardo, é aquele que serve. A irmã Elda também colocou aqui aquele que administra os bens que lhes são confiáveis. É verdade. Né? Todos os irmãos responderam aqui, né? Os que eu já consegui ler aqui, né? Responderam aqui de forma correta, é isso mesmo. Tá? Então o mordomo é um administrador. Então, quando você vê as pessoas falando assim, fulano está na maior mordomia, né? Como eu disse, isso daí se transformou numa gíria, mas não é a expressão correta. Mordomia significa administrar, né, os bens que lhe foram confiáveis, né, ou que lhes foram confiados. Administrar, na verdade, tudo aquilo que estiver na sua mão, não somente bens. É o que a gente tem aqui nessa nossa lição. O mordomo e aquele que governa são profissionais que administram coisas que não lhe pertencem. Então o mordomo é isso, ele tem coisas que o Senhor nos deu. Deus é dono de todas as coisas, como nós lemos aqui no Salmo 24, verso 1, mas Ele nos deu todas essas coisas para quê? Para nós administrarmos. Tá? E Ele é o Senhor da nossa vida. Tem gente que diz às vezes assim, eu sou o dono da minha vida. Será que essa expressão é uma expressão correta para um crente, por exemplo? Bom dia aqui, Alex. Né, meus sobrinhos aqui, Alex e Ana, né? Eles estão aqui em Itapemirim. Muito bom dia, Deus abençoe. Não sei se vocês estão aqui em Itapemirim ou se estão no Rio. Se estiver no Rio, estão longe, né? Mas se estiver, eles estão sempre aqui fazendo essa viagem do Rio, Itapemirim. Deus abençoe, muito bom tê-los aqui. Deus é dono de tudo, inclusive da nossa vida. E tem gente que diz, eu sou dono do meu próprio nariz. Um crente, eu acho que falar isso, ele está equivocado. Um cristão, ele deve lembrar que Deus é que é o dono da sua vida. Deus é o dono da nossa vida, tá? Assim como quando nós tomamos a decisão de aceitá-lo como Salvador, entregamos a Ele a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, como diz 1 Coríntios 3, versículo 22 e 23. Aí você marca para depois você fazer a leitura. Ele nos criou e nos resgatou, diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, nós temos a nossa vida, pertence a Deus, mas administramos ela, tá? Somos administradores, inclusive, da nossa vida, dos nossos filhos, do nosso casamento. A gente vai vendo aqui, eu vou falar alguns tópicos aqui, em que o Senhor nos deu para administrar, tá bom? E quando a igreja, ela consegue, no seu dia a dia, desenvolver na mente dos seus membros essa capacidade de entendimento de que somos mordomos, tá? De que nós somos pessoas que administramos coisas que Deus nos dá, essa igreja está num bom caminho também aí para o avivamento. Minha igreja pode ser animada, mas avivada ela ainda não é. Pode concluir alguém se vê as pessoas que, ao invés de achar que estão ali como mordomos administrando e servindo, se elas acham que estão ali para ser servida. Há uma estatística em relação às igrejas que diz, aí de forma muito otimista, que num quadro de 100, isso é, de um percentual de 100, 20% da igreja, dos membros da igreja, são aqueles que realmente entendem a mordomia e procuram servir ao Senhor. E os outros 80% são consumidores daqueles 20%. Então significa dizer o seguinte, que na maioria das igrejas, 20% dos membros estão enganjados, trabalham, servem, se preocupam, tá? É aqueles irmãos que estão sempre no final do ano, né, ou nos dias de eleição da igreja, dizendo, olha, estou pronto para aquilo que a igreja achar que eu possa servir, estou à disposição. Então aí é aquele que serve na recepção, no estacionamento, na cozinha, na limpeza, no patrimônio da igreja, como diácono, como professor, como ministério infantil, como ministério de louvor, instrumentista, som, enfim, além disso tudo, eu falando além do pastor também, tá? Que também é um servo. 20% da igreja se envolve com o ministério e 80%, na maioria das vezes, vão ali consumir. E a gente lembra que o culto, ele não é para nós consumirmos.
para quem é o culto? Quem é aquele que recebe o culto? Não é Deus? Todos nós estamos ali para cultuar a Deus. Então todos nós somos servos. Tem gente que às vezes vai à igreja e reclama. Não, nessa igreja eu gostaria de ter aqui um banco mais confortável, eu gostaria de ter um ar-condicionado, eu gostaria que o louvor fosse melhor, né? A pregação do pastor teria que ser melhor, não sei o que teria que ser melhor, enfim, ele fica com uma série de exigências, parecendo um consumidor que está no Procon, que está ligando para o saque da empresa, né? Aquele consumidor que está ligando para o saque da empresa e fazendo várias reclamações. Ele se esquece que ele, como membro da igreja, faz parte daquilo ali. O visitante não, o visitante a gente convida e aí oferecemos a nossa casa para ele. Aí sim, mas os membros da igreja têm que ter essa consciência. Tá? Todos nós temos que servir ao Senhor ali em alguma coisa. Nós não estamos ali para ser servido. Tem crente que é exigente. Tem irmãos que exigem do outro como se fosse assim: não, eu estou entregando o meu dízimo aqui, eu pago pelo serviço, então tem que ser bem recebido, eu tenho que ser bem tratado, eu tenho que ter as coisas direitinho, porque eu sou um dizimista. Quem está com essa consciência, primeiro, está com a consciência errada do membro de membro da igreja. Não é para isso. Segundo, o seu dízimo também não lhe dá essa possibilidade de você chegar na igreja fazendo exigências. Sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor, o seu dízimo é uma devolução que eu e você fazemos ao Senhor. Nós não entregamos o dízimo. Tem gente que usa a expressão assim: eu pago o dízimo. Está errado. Essa concepção, esse entendimento é equivocado. O dízimo não se paga. O dízimo nós devolvemos. O que nós falamos no início? Deus nos deu 100%. Tudo pertence a Deus. Inclusive tudo que nós temos. E aí então, como nós somos gratos a Deus, e seguindo aquilo que a Bíblia nos ensina, Malaquias 3, verso 10, e outros textos também, nós devolvemos o dízimo, que é os 10% de tudo aquilo que nós ganhamos durante o mês. Essa é a concepção correta. Agora, tem gente que acha que não, ele paga o dízimo, eu sou dizimista, então eu posso fazer exigências aqui na igreja, eu tenho que ser bem tratado, eu sou um consumidor que honro aqui com o meu pagamento do dízimo, então o pastor tem que estar ali pronto para pregar uma boa mensagem, o ministério de louvor tem que me dar uma boa música, eu tenho que ter um local confortável para sentar, eu tenho que ter um local bom para mim estar, e se algo não sair como eu acho que deve sair, eu reclamo porque eu paguei o dízimo por isso. Triste concepção de alguém que tem essa mentalidade. O dízimo também é sinal de serviço. Devolvemos o dízimo. Lembra disso, tá bom? E quando você vê alguém na sua igreja reclamando, nossa igreja é assim, sendo membro da igreja, diga para ele: mas você faz parte. Você é membro. Eu fico às vezes triste, não é com as nossas imperfeições, não, que todos nós somos imperfeitos, mas é às vezes de membros, não somente na nossa igreja não, isso aí acontece em qualquer igreja, de membros nas igrejas que às vezes não quer participar de nada, de nenhuma decisão da igreja, ele não faz nada para a igreja, mas quando vê alguma coisa acontecendo errada é o primeiro a criticar. Quando vê alguma coisa que às vezes não saiu do jeito certo, é o primeiro a criticar. Mas ele mesmo não faz nada. É aquele que diz assim: não acabe com o culto de oração, mas ele nunca foi num culto de oração. Não acabe com a EBD, mas ele nunca liga para a EBD. Você acha que as coisas acontecem na igreja de forma automática? Apertou uma tecla no computador e aí acontecem as coisas? Não. Ali tem gente boa servindo ao Senhor. E aí quando nós servimos ao Senhor, nós servimos uns aos outros. Mas não seja uma pessoa, né, que vai sempre ser servida, não. Tá? Sirva também. Então procura pensar direitinho sobre isso. O que eu posso fazer? Não somente, e aí quando eu falo de serviço na igreja, não é só aquele serviço no templo, nos dias de culto, não. Também. Ali é onde a gente congrega e nos reúne para servir. Mas em todas as áreas da nossa vida também nós podemos servir. Nos pontos aqui da mordomia, quero destacar aqui, são 7 áreas, tá? Então não vou me demandar muito tempo nelas, a gente já falou sobre o princípio da mordomia, mas vou citar aqui algumas dessas áreas, tá? Para nós lembrarmos que o Senhor nos deu essas áreas para administrarmos elas. Por exemplo, o planeta.
Temos que ser bons administradores do planeta, da natureza. Não tem essa, meus irmãos, a gente ficar só exigindo de poder público fazer as coisas, não. Há o poder público que tem que cuidar da natureza, e aí eu jogo lixo em qualquer lugar, por exemplo. Se eu jogo lixo em qualquer lugar, eu estou sendo um bom mordomo da minha casa, do meu planeta. Tá? Então, cuidar bem da natureza é também o exercício da mordomia cristã. O planeta pertence a Deus, o Senhor criou, Gênesis capítulo 1 fala sobre isso, Ele criou todas as coisas boas. Você vê lá em Gênesis 1, tudo que Deus criava, Ele dizia, isso era bom, ou é bom. Nós é que estragamos o nosso planeta com a poluição, com todas essas mazelas que já estão aí sendo feitas há pelo menos 6.000 anos. Nós é que vamos estragando o nosso planeta, mas deveríamos cuidar melhor. Então, se eu e você como crentes, jogamos, por exemplo, um papel de uma bala que a gente chupa, né? Que a gente coloca a bala na boca e joga no chão, na igreja, a gente acha sempre assim, alguém vai limpar isso aí. Quem coloca chiclete debaixo do banco da igreja também, né? Quem joga copo descartável no chão. Na sua casa também, você tem costume de guardar o lixo, colocar no local certo. Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente separa o lixo. Tem o lixo comum que a gente vai lá e coloca no local, mas também aqui a gente separa o lixo descartável e já vai lá e coloca no outro local para ele ser reaproveitado. É uma atitude aqui no nosso condomínio interessante e a gente obedece, mas a gente sabe que nem todo mundo obedece, porque dá trabalho, irmãos. Mas o planeta o Senhor nos deu para a gente cuidar dele. Estamos cuidando do nosso planeta, da nossa casa? Então, como mordomos fiéis, temos que zelar pelo nosso planeta. Segundo ponto aqui, fala da mordomia do tempo. É a mesma coisa, alguém diz assim, hoje um dos meus piores problemas é administrar o tempo. É verdade, é um desafio para nós hoje. Eu luto para administrar o meu tempo. Às vezes a gente se dedica muito mais ao trabalho. Todo mundo tem essa dificuldade, mas não podemos deixar as prioridades da nossa vida de lado. Família e acima da família, o nosso Deus. Sempre aquela ordem, né? Deus, família, trabalho, igreja, né? Então a gente tem aquela sequência de prioridades que a gente tem que organizar na nossa vida. Para quê? Para a gente poder administrar bem o nosso tempo. Eclesiastes 3 diz uma coisa interessante ali, que há tempo para tudo na nossa vida. É uma verdade. Como eu disse, às vezes nós aqui nos perdemos um pouquinho. Então procure administrar bem o tempo. Coloque como prioridade aquilo que realmente é prioridade na sua vida. E separe tempo para isso. Seja o que mais faz a gente perder tempo, meus irmãos, é a falta de disciplina. É a falta de disciplina. A gente não conseguir ter uma disciplina sobre o nosso horário. Anote, tenha uma anotação das suas demandas para aquela semana. Anote, faça isso. Crie o hábito de ter uma agendazinha, anotando, a semana eu tenho que ver isso. Separe os horários para você ler a Bíblia, para orar, porque isso não é a prioridade. Buscar a Deus não é a primeira parte, então você tem que separar. Passou o tempo, é corrido. Eu sei que é corrido, mas nós temos que administrar o tempo. Somos mordomos do tempo também, tá? Não se esqueça de separar o dia do Senhor, o horário para Deus, para a família. Para tudo há um horário, para tudo há um tempo, como diz Eclesiastes 3. Então sejamos bons mordomos do tempo. Sejamos também bons mordomos dos nossos talentos e dons. Deus nos dá essa bênção de termos talentos, habilidades, dons espirituais. Nós temos que usá-los. Meus irmãos, eu costumo dizer lá na igreja, e os irmãos que me ouvem sabem disso, nossa igreja tem todos os dons e talentos que ela precisa. O que acontece é que nem todo mundo coloca ele à disposição, aí isso faz falta. Em alguma área fica em falta, mas Deus dá para cada igreja todo o dom e talento que ela precisa. Às vezes o membro da igreja costuma pensar assim, eu preciso de alguém de fora que venha aqui mesmo. Não, Deus dá para cada igreja os dons e talentos que ela precisa para sobreviver. Ele é o provedor. Ele é o provedor. Só que nós temos que estar sensíveis a isso, e cada um fazer a sua parte, cada um entender, se eu não fizer a minha parte na igreja, se eu não colocar o meu talento à disposição da igreja, ele vai fazer falta, porque eu sou parte do corpo. Eu sou parte do corpo. Então, quando uma parte desse corpo fica lá inutilizada, toda a igreja sofre, não é assim? Toda a igreja sofre. Então,
Coloque os seus dons. A Bíblia fala sobre os dons espirituais lá em Coríntios, em Pedro, em Efésios. Não enterre o seu talento. Não use o seu dom para proveito próprio ou autopromoção. Tem gente também que já faz esse oposto, né? Usa o dom para proveito próprio ou para se promover. Também está errado. O dom é para servir. Seja fiel na administração daquilo que o Senhor lhe confiou. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Sejamos fiéis então também nos nossos dons e talentos. Devemos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu como habilidade para nós podermos servir ao Senhor. E como eu disse, não somente lá no templo. Tá? Esse templo, por exemplo, a gente não está podendo, todo mundo está lá no templo servindo. Mas na sua casa, no seu ambiente de trabalho, todas as habilidades que Deus te dá, sirva ao Senhor com elas, seja o melhor possível nelas e o mais honesto possível. Então, se você é um bom atendente, seja um atendente simpático. Se esse é o seu dom, né, de receber as pessoas, então seja simpático. Seja uma pessoa, né, que procura glorificar a Deus com aquele seu dom, com aquela sua habilidade. Né? Tem gente que é assim, então usa o seu dom até no seu ambiente de trabalho. Se você é um bom mecânico, faça o melhor possível, com honestidade. Um comerciante, tá? Eu estou falando aqui além daqueles dons que nós temos na igreja, mas as habilidades, um professor, então seja um bom professor, um professor honesto, um professor cristão. Qualquer que seja o seu dom, a sua habilidade, aquilo que você faz bem, faça bem feito e glorifique a Deus com isso, tá bom? Mordomia do corpo, meus irmãos, temos que tratar a saúde. Talvez aqui esteja um dos nossos também grandes defeitos. A gente se esquece muito da saúde. Muitas vezes a gente, principalmente a gente como pastor, né, mas você também, creio que faz isso, a gente costuma cuidar muito dos outros e acaba se esquecendo de cuidar da gente mesmo. Tá? Mas cuide da nossa família, da sua vida, da sua alimentação. Zele o máximo que você puder por isso. É um desafio, eu sei, mas o nosso corpo é o quê? Como diz a carta de Paulo aos Coríntios, somos o templo do Espírito Santo. Então, quanto melhor esse templo for, você não cuida bem do templo da igreja? Então, cuide bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, nossa saúde. Ele não pertence a nós, tá? Devemos santificá-lo. E aí eu falo também nessa mordomia do corpo, não somente com a questão da saúde, mas cuidado também com a vestimenta. Sabe por quê? Porque é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Tá? Honre a Deus com o seu corpo. Tem gente que às vezes cuida muito bem da saúde, cuida tanto que passa a fazer da beleza do corpo quase que uma idolatria. Cuidado com isso também, tá? Santifique os irmãos, os homens. Como é que está a sua vestimenta? Cuidado com vestimentas indecentes. As irmãs principalmente. Eu falo as irmãs, tá? Não é por questão de machismo aqui não, tá? Nada disso, pelo contrário. Tá? É porque as irmãs, né, tem que ter um cuidado maior com a roupa porque chamam mais atenção. O homem não chama muita atenção nessa questão de beleza. O homem, ele é mais tranquilo quanto a isso. Às vezes eu vejo o seguinte, um casal, o homem está lá de bermuda, a bermuda dele vai até no joelho. E aí a mulher com um shortinho indecente. Olha só. Pode isso? É correto isso? Então, santifique, como eu disse, principalmente as irmãs no que diz respeito à vestimenta. Tá? Porque as irmãs chamam muita atenção. Uma mulher vestida de forma errada, uma mulher vestida de forma indecente, você sabe que ela chama mais atenção do que se ela estivesse nua? Pergunta a qualquer homem sobre isso, tá? Estou falando aqui como homem. Ela chama mais atenção do que se estivesse nua. Então, irmãs, mulheres, mesmo as jovens, muito cuidado. Eu sei que existem as modas do dia a dia aí, tá? Que elas ditam regras. Aí você vai comprar algumas roupas, eu sei que às vezes você só acha quase que roupa daquele tipo, mas você é uma serva do Senhor. Você é uma jovem, uma adolescente de Deus, uma mulher de Deus. Você não vai se vestir igual as mulheres que não têm compromisso com Deus estão se vestindo. Se vista bem para o seu marido dentro da sua casa. Você casada, aí sim, se prepare para ele, aí é diferente. Mas no ambiente público, muito cuidado com a roupa que você vai à igreja, mas cuidado com a roupa que você anda na rua também. As roupas que você convive no meio público. Tem gente que se preocupa muito com a roupa que só vai à igreja.
Aí bota uma roupa indecente para ir para a igreja. Aí fora da igreja, bota a roupa indecente do mesmo jeito, seu testemunho. Toma cuidado. Então, tanto homens quanto mulheres, quando for na praia, muito cuidado. Quando estiver num ambiente público, muito cuidado com a indecência, tá bom? Estou falando aqui não é porque sou conservador, não. Estou falando aqui porque, como eu disse, você como mulher chama atenção, os homens chamam também. Se o homem estiver vestido indecentemente também, ele vai chamar a atenção das mulheres. Mas, como eu disse, o homem não tem muito problema com isso. É mais o lado feminino. O apelo nessa questão de moda é mais para o lado feminino. Então, eu faço aqui um apelo para as irmãs. Se preocupe sempre com isso. Você jovem, adolescente, principalmente, tenha essa preocupação. Seja uma jovem, uma adolescente do Senhor. Por quê? O seu corpo é o templo do Espírito. Qualquer pessoa que olhar para o seu corpo tem que ver que ali é uma serva do Senhor. É um servo do Senhor. Porque o corpo é templo do Espírito, cuide bem dele. Mordomia dos bens, já até falei um pouquinho sobre isso, né? Tudo que nós temos, meus irmãos, pertence ao Senhor. Louve a Deus com cada bem que você tem, tá? Com cada coisa que você angariou. Se você tem uma casa, que seja uma casa de oração, uma casa de leitura da Bíblia, uma casa, como eu tenho sempre dito aqui, é o nosso jargão, é o nosso ditado aqui na igreja, cada lar é uma igreja. Então faça do seu lar, da sua casa, cuide bem dela, tenha uma casa boa. Se você tem condição financeira, tenha uma casa bonita, confortável, mas faça dessa sua casa, tá, uma igreja também. Do seu carro, coloque à disposição do Senhor, sirva a Deus com ele. Você usa ele para o seu bem-estar, mas use ele para servir a Deus de alguma maneira. Você pode, procure saber que você pode servir ao Senhor, às vezes ajudando alguém, tá, com o seu dinheiro, que é um patrimônio também. Enfim, com tudo aquilo que o Senhor nos der, devemos pensar, tá, que ele pertence ao Senhor, que devemos usar para o Senhor. E como diz respeito ao dízimo, ainda mais. Seja fiel nos dízimos. Aí eu faço essa pergunta. Você tem sido fiel ao Senhor na devolução dos dízimos e ofertas? Lembra que o dízimo pertence a Deus. A igreja não sobrevive sem o dízimo. Tem gente que chega numa igreja, vê lá um templo, vê gente lá com instrumentos, vê os bancos para ele sentar, ventilador, ou aquelas que têm ar-condicionado, vê água para ele beber, energia elétrica, e ele acha que isso vem de alguém. Talvez, eu acho que tem crentes que acham que isso vem da prefeitura, talvez. Acho que o Estado é que dá isso. Meus irmãos, você sabe que um princípio bíblico, principalmente nas igrejas batistas, é de separação entre Estado e igreja. Total separação. Nós não aceitamos verba verba pública assim. A igreja, né, claro que doações são bem-vindas, mas a igreja não sobrevive, né, procurando verba pública. Vamos na prefeitura procurar uma verba para a igreja, não. É os membros da igreja que têm a responsabilidade de manter aquela igreja. Na nossa igreja é assim, e eu tenho certeza que na maioria é assim. E aí tem crente que acha de forma diferente. Ele acha que aquele dinheiro vem de algum órgão público, porque se ele chega lá, tem um banco para ele sentar, tem energia elétrica, tem água, tem ventilador, tem o templo, o próprio templo, né, para ele entrar, estacionamento, aquelas que tem, enfim, tudo aquilo que tem lá que é utilizado lá, material para criança, os instrumentos para o ministério louvor, o púlpito para o pastor pregar. Tem gente que não acha que aquilo ali não tem a manutenção daquilo tudo ali. Ele acha assim, não, isso aí não me diz respeito, né? Isso aí é os outros que têm que... É responsabilidade de cada membro. Então, se você não é um dizimista, coloque a mão na consciência, tá? Pensa direitinho sobre isso. Por quê? Porque o seu dízimo está fazendo falta. Você deveria devolvê-lo. É claro, tem igrejas por aí que fraudam. A gente não pode se nivelar pelos maus exemplos, não é verdade, irmãos? Procure saber na sua igreja, assim como na nossa, como é que são tratadas as finanças da igreja. E aí, se está tudo certinho, há uma transparência, a igreja tem que ser transparente. Sempre preguei isso na minha igreja. A igreja tem que ter 100% de transparência. Os membros têm que saber realmente no que é empregado. Isso é um direito de cada membro, correto. Cobre isso nas assembleias, da maneira como for. Mas seja fiel, porque isso é mordomia também dos bens de tudo aquilo que nós temos. Deixa eu partir para a conclusão aqui, que estou vendo aqui que o nosso horário já passou. Mordomia dos relacionamentos também. Cuide dos relacionamentos, meus irmãos. Cuide do relacionamento que você tem, das amizades, dos irmãos em Cristo, dos seus cônjuges, familiares, amigos. Zele por ele.
Seja um bom administrador dos seus relacionamentos. Às vezes a gente espera muito que os outros façam por nós, que os outros agradem a gente. Tome a iniciativa você é um servo do Senhor, então faça a sua parte. Quando for preciso, caminhe 1, 2 milhas. Mas cuide das pessoas com as quais você se relaciona. Cuide bem das pessoas na igreja, cuide bem dos seus familiares, cuide bem dos seus amigos do trabalho. Cuide bem das pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Procure ser boas com elas. Isso também é mordomia. Você está administrando os seus relacionamentos de forma correta. Cultive o seu relacionamento com a família, os amigos, os irmãos, os colegas. Como diz lá Romanos capítulo 12, verso 10, nós somos um corpo. Tá? Principalmente o nosso relacionamento com Deus, não nos esqueçamos disso. Nós somos um corpo, então temos que cuidar do nosso relacionamento também. Tá? Então cuide bem das pessoas com as quais você convive. Hoje a gente sente tanto falta disso, não é verdade? Às vezes a família, às vezes as amizades, né? Nem todo mundo trata os outros bem. Trate você bem as pessoas e você vai receber bem em troca. Talvez em alguns momentos não. Confesso para você que nem sempre aquilo que nós fazemos de bem é retribuído. Já até falamos sobre isso, mas nós temos que fazer o bem a si mesmo. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, inclusive nos relacionamentos. Então fazer o bem é uma atitude de dar. É uma atitude de se doar às pessoas. Trate bem as pessoas. Eu tenho certeza que isso de alguma maneira vai voltar para você também, tá? Então, mordomia dos relacionamentos. E a última mordomia aqui, quem está aí acompanhando a revista, é a mordomia das oportunidades. Nós temos chances na nossa vida, meus irmãos, que elas vêm, muitas vezes não se repetem. No trabalho, na igreja, tá? Então, em várias áreas, nos próprios relacionamentos, aproveite as oportunidades, tá? Use, a Bíblia diz que nós temos que aproveitar bem as oportunidades que temos, por exemplo, para pregar o Evangelho, precisamos remir o tempo, pregar a palavra do Senhor em todo momento, tá? Então aproveite as oportunidades para servir a Deus, para levar alguém a Jesus, para convidar alguém para participar de uma live ou para ir à igreja quando for possível. Aproveite a oportunidade de contribuir para missões. Tá? Falar nisso, você ainda não deu a sua oferta de missões mundiais, estaduais também, que nós já estamos nessa campanha, dê a sua oferta de missionária. Contribua. Aproveite essa oportunidade. Ajude uma pessoa em dificuldade. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade de servir na igreja. Você sabe uma coisa interessante? Falar aqui uma coisa sobre serviço na igreja. Tem gente que aprende muitas coisas lá na igreja e depois isso vai se tornar útil para o trabalho dele. Sabia disso? Tem gente que aprende coisas lá na igreja, servindo lá na igreja, e depois isso torna-se útil no trabalho dele, sabia? Tem gente que já falou isso comigo. Ah, pastor, aprendi isso na minha igreja, que bom, me ajudou no meu trabalho. É verdade. Então aproveite a oportunidade para ajudar alguém, para servir, a atuar na igreja. A oportunidade de se aperfeiçoar, participar de um curso. Tem gente que quer saber tudo, mas não quer aprender nada, né? Ele quer saber tudo, mas não quer aprender nada. Então aproveite esse tempo agora, faça cursos, leia livros, leia a Bíblia. Aproveite para fazer cursos. Está cheio de cursos aí bons pela internet. Lives aos montões, né? A gente não está dando nem conta, então aproveite. Não desperdice aí o seu tempo. E se é uma coisa que faz a gente desperdiçar tempo, é rede social, né, irmãos? Para as coisas ruins. Esse negócio de ficar em rede social perdendo tempo, tá? Evita isso. Bom, chegamos ao final aqui, a conclusão da nossa lição de hoje, tá? Mateus 25, 21, quero terminar lendo, né, ou mencionando esse texto para você, que Jesus aqui vai dizer que aqueles que são fiéis na administração do que recebe, haverão de receber cada vez mais. É verdade. Aqueles que são fiéis no pouco, no muito, aqueles que são fiéis ao Senhor em tudo aquilo que tem. Se tem pouco, seja fiel no pouco. Se tem muito, seja fiel no muito. Tá? Porque quem é fiel no pouco também terá grande chance de ser fiel no muito. Agora, quem está esperando só ter muito para ser fiel, pastor, vou ser dizimista quando eu ganhar bem. Já disse isso para alguns membros
vai ganhar nunca. Ah, só vou ser dizimista quando sobrar dinheiro. Sabe quando é que vai sobrar? Nunca. Agora, se você começar a priorizar Deus como primeiro lugar, quem é dizimista sabe que quando separa em primeiro lugar o dízimo, o restante do dinheiro dá para administrar e o Senhor abençoa de maneira que a providência vem sobre nossa casa. Deus nos abençoe. Sejamos bons mordomos, administradores de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que o Senhor nos deu, tá bom? Quero convidar você para nós orarmos nesse momento, agradecendo pela lição. Vamos orar aqui pelo pedido que a Mônica fez, né, pela dona, deixa eu ver aqui o nome, Maria, deixa eu pegar aqui que ficou aqui para trás, deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela aqui. Aqui, Maria José Tiengo, né, que é o pai do David, a mãe do David, melhor dizendo, Maria José Tiengo. Então vamos orar por ela, para que Deus abençoe, tá? Chegaram mais irmãos na nossa live aqui, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu citar aqui, pelo menos dar aqui um bom dia para quem chegou aqui na nossa live depois mais no final. Deixa eu passar aqui, tem bastante mensagem que foi chegando. Irmã Suzana, bom dia, minha irmã, Deus abençoe, muito bom tê-la aqui também. A Silvia e o Paulo também chegaram na nossa live, tá? Deus abençoe. Acho que foram esses aí que chegaram depois na nossa live também. Deus abençoe vocês. Eu quero orar nesse momento, vamos orar. Então vamos orar também ali, né, pela mãe do David, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa curar. Não há nada, né, que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas, então vamos pedir sim em favor da vida dela, para que Deus possa estar ali cuidando. Vamos agradecer pela lição, vamos pedir a Deus que nos faça bons mordomos, né? Que a gente possa ser um bom mordomo do Senhor, que a gente possa administrar bem tudo aquilo que o Senhor nos dá. Não é verdade? Vamos orar então? Feche os seus olhos nesse momento, vamos falar com Deus. Deus, nós te agradecemos pelo estudo dessa manhã, que nos despertou para a mordomia, que possamos ser bons mordomos do Senhor, possamos administrar bem, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, tudo, Pai, nosso planeta, nossa casa, nossa igreja, nossos dons, talentos, nossos bens, nossos relacionamentos, Pai, nosso tempo, nossos dons e talentos, tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Possamos aproveitar bem as oportunidades, que possamos ser fiéis, meu Deus. Se há pessoas aqui que não têm sido fiéis em alguma dessas áreas, que essa lição possa ter provocado, promovido um despertamento, para que nós possamos ser mais fiéis, meu Pai. Todos nós certamente temos que melhorar em alguma dessas áreas que citamos. Nos ajude, Pai. Que essa lição tenha sido um despertamento para que possamos ser melhores em todas as áreas da nossa vida como bons mordomos. Agora também queremos pedir ao Senhor de colocar diante do Senhor a irmã Maria José. Ó Deus, a mãe ali do David, abençoa ela nesse momento que ela luta ali contra o câncer. Cuida dela, traz paz e esperança a todos os familiares, meu Deus, que eles possam confiar no Senhor. Traz a ela paz ao seu coração, que mesmo estando num momento difícil de enfermidade, ela possa ter paz, conforto do Senhor, que não lhe falte nenhum recurso da ciência que esteja disponível, mas aquilo que faltar, meu Deus, que o Senhor complete. Porque cremos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pode fazer aquilo que o ser humano não pode. Então, aonde a ciência muitas vezes tem limitação, nós cremos na providência do Senhor, na cura do Senhor. Que a vontade do Senhor seja plena na vida dela, seja conhecida, tanto para a sua vida como para a sua família, mas que o Senhor possa confortar, trazer paz a cada um e que a esperança da cura possa se manter de pé na vida de todos os familiares, Pai. Porque nós cremos no nome do Senhor. Abençoa o nosso dia. Nos dê o restante de dia na Tua presença, meu Deus. Que possamos ter esse dia do Senhor realmente como um dia dedicado ao Senhor. Abençoe todos aqueles que participaram e que participarão desse momento da Escola Bíblica Dominical. Que cada um possa ser edificado no Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje, tá? Obrigado pela participação, vários irmãos aqui participando, várias pessoas participando, e eu quero pedir você para cada vez mais divulgar, nossas programações, as atividades da nossa igreja, tá bom? Para que você possa, aí não somente você participar, mas outras pessoas também serem edificadas. Agora, terminando, já compartilhe aí o link já da transmissão já pronta, agora, para as pessoas assistirem depois também, quando puderem. Lembrando que a gente já daqui a pouco vai jogar também essa EBD para o nosso YouTube, para o nosso canal lá no YouTube, que é fácil também para as pessoas assistir. Então, se você quiser guardar o link do YouTube, é só ficar atento que eu coloco no WhatsApp. Aqui no Facebook eu não coloco não, coloco nos grupos de WhatsApp, tá? Então eu coloco, se não você quiser, é só mais tarde você entrar no YouTube e aí você, a hora que vê lá, você pode copiar o link direto do YouTube também, tá bom? Compartilhe então a nossa escola bíblica, nossos encontros de hoje, os nossos próximos encontros, às 16 horas, em live infantil. A gente faz sempre aquele apelo para o papai, para a mamãe, colocar aí a sua criança e acessar PIB Curitiba, ou Primeira Igreja Batista de Curitiba. A live que nós utilizamos é a live da PIB de Curitiba, tá bom? Então coloque PIB Curitiba, coloque suas crianças para assistir, eles passam as tarefas, tá bom? Nosso Ministério Infantil, com as pessoas que congregam conosco, ela passa as tarefas e cobra as tarefas das crianças. Fico feliz quando vejo lá no grupo da igreja, de WhatsApp, as crianças falando sobre a lição, vejo a participação. Então incentive papai, mamãe, a elas participarem, tá? Não deixe de colocar o seu filho, a sua filha, neto, sobrinho, enfim, para assistir as lives. É uma vez só por semana, no domingo às 16 horas. Então coloque ele para assistir e participar cumprindo as tarefas, tá bom? Ajude ele, cobre ele, ajuda aí para que o seu filho possa crescer no Senhor. E às 18h30 nós temos a transmissão do culto ao vivo lá direto da nossa igreja. Você está convidado para participar. Lembrando que nossas transmissões ao vivo, sempre do YouTube, tá bom? Ou melhor, sempre do Facebook. Transmissão ao vivo, sempre do Facebook. No YouTube nós colocamos, sempre depois de um tempo hábil, nós colocamos todas as transmissões gravadas lá, tá bom? Deus abençoe sua vida. Antes de eu terminar aqui a nossa escola, teve mais, nossa EBD, teve mais pessoas que chegaram aqui, meu irmão Sid Clay lá de São Paulo, também sempre participando conosco. Muito obrigado, que todos estejam bem aí, que vocês estejam bem aí, bom vê-los aqui participando conosco também, mesmo estando distante, mas podemos estar juntos aí através das redes sociais, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de todos que participaram conosco, daqueles que participarão também, que o seu lar seja uma igreja. Esse é o lema da nossa igreja, não somente nesse tempo, mas sempre, cada lar uma igreja, tá bom? Então, se esse estudo te edificou, compartilhe e faça do seu lar mesmo uma igreja. Quero concluir esse momento colocando para você ouvir aqui a música que nós escolhemos para hoje, Toma o Meu Coração, é do grupo Prisma Brasil, que tem a ver com a nossa lição de hoje, que o Senhor possa tomar o nosso coração, que tudo possa pertencer, possa ser do Senhor, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo encontro. Meu desejo, Senhor, te honrar. Honremos ao Senhor. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti
Amém. Deus abençoe. Irmã Suzana, lembrando aqui do aniversário da Keila, oramos por ela no início, tá, minha irmã? Lembramos aqui. Deus abençoe. Manda um abraço para ela, mas nós já oramos aqui por ela hoje, logo na abertura da nossa escola bíblica dominical. Quem puder depois, manda lá uma mensagem para Keila, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço para você, até a próxima. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Deus te abençoe. Até a próxima.